Olá pessoal, sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo. Hoje vamos ver uma ideia de um assunto que está previsto no regulamento da OBA. Teve uma questão muito recente que envolveu esse conteúdo, uma questão do nível 4, portanto, de 2023, só que é um conteúdo um pouco mais avançado. Nas etapas de seletiva, a gente vai aprofundar um pouco mais, até porque as deduções não são tão fáceis assim. Mas no caso da OBA, foi uma questão que basicamente era interpretação. Os outros conteúdos que a gente estudou já são úteis para a resolução da questão, mas mesmo assim eu fiz questão de trazer essa ideia do que é, portanto, a transferência orbital para vocês. Bom, não existe só um tipo de transferência orbital. Na verdade, em questões de astronomia, basicamente a gente vai trabalhar com dois. Principalmente a transferência de Hohmann, que é essa daqui. E também a gente tem a transferência por órbita bielíptica, mas já é um pouco mais complicado. E basicamente a gente vai considerar as órbitas circulares e um corpo vai sair, portanto, de uma órbita e vai para outra órbita, passando por uma órbita elíptica. Então, se a gente analisar a imagem, a gente consegue perceber isso. E, portanto, as questões basicamente vão envolver cálculos de tempo de órbita ou alguma característica assim, semi-eixo maior da órbita elíptica, portanto. Já a questão de velocidade, essas outras características, é um pouco mais avançado, mas também pode cair de alguma forma um pouco mais simplificada. Bom, então em Olimpíadas de Astronomia a gente vai trabalhar mais com a transferência de Hohmann, que foi feito por esse engenheiro alemão, né, nascido em 1880. Ele recebeu mais tarde um doutorado, portanto, e ele trabalhou basicamente a questão de economizar combustível em transferências orbitais. Então, se você está começando em astronomia, você deve pensar, para a gente ir em outro planeta, basicamente, a gente vai em linha reta, portanto. Então a subtração do semi-eixo maior. Mas na verdade, essa maneira ela economiza mais energia. É mais fácil a gente fazer dessa maneira. Eu separei um textinho envolvendo esse conteúdo que foi tirado da apostila magna. Se você quer se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, você pode pesquisar alguns materiais do NOI, que é um conteúdo que eu acho que já cobre uma boa parte do que vai cair em Olimpíadas. Então, na apostila magna tem um pedaço que fala sobre as transferências orbitais, e no site mesmo tem um material que eles fazem. E daí tem outros livros que vão abordar esse conteúdo também. Mas o que eu separei do livro Apostila Magna nos diz o seguinte: quando uma espaçonave está em uma órbita circular e aumenta a sua velocidade na direção tangencial sem escapar do campo gravitacional do corpo central, a nova órbita corresponderá a uma elipse com periastro no ponto em que a espaçonave se encontra. Analogamente, se ela diminuir sua velocidade tangencialmente, sua posição atual será o apoastro da sua nova órbita. Você pode interpretar basicamente a foto, a imagem que eu coloquei ali, a ilustração, mas eu acredito que você tem que pensar um pouco e entender basicamente do que se trata. Então a gente pode imaginar um corpo na órbita do nosso planeta, e portanto ele vai ter que aumentar a velocidade, portanto, para entrar nessa órbita elíptica, e depois ele vai ter que mudar novamente sua velocidade para entrar na nova órbita circular de Marte. Para calcular o tempo que demora dele ir para uma órbita para outra, é só a gente pensar que vai ser o tempo que ele demora para percorrer, portanto, uma volta na órbita elíptica dividido por 2. Basicamente seria isso. Tem algumas questões que já envolvem questão de posição, né, a variação da posição do astro. Em que posição da órbita o Marte, no caso, teria que estar quando a gente lançar o corpo dessa órbita para que chegue a tempo, tá? Tem algumas questões que envolvem isso, mas a questão da OBA, no caso,
ela envolvia a questão do período e do semi-eixo, portanto, da órbita elíptica. Então a gente viu a parte teórica, foi bem rápido, mas na verdade era só o conceito mesmo, você entender do que se trata, para se cair numa questão, você bater o olho e saber que se trata daquele assunto. Mas aqui temos a questão, portanto, no nível 4 da 26ª OBA, né, do ano de 2023, que envolveu esse conteúdo. A questão dá um enunciado bem completo, fala várias características, portanto, um pouco da história, né? Aqui fala o cientista alemão Walter Hohmann propôs em 1925 uma trajetória de transferência que envolvia um menor consumo de propelente. Então essa é a ideia principal dessa transferência de órbita. E fala algumas características, tá? Se você quer fazer um resumo, quer estudar isso, eu recomendo pegar e ler pausadamente esse enunciado, que já dá bastante características para você entender. Ela dá uma imagem, portanto, que a gente já tinha visto, imagens semelhantes. Então o corpo em A ele vai mudar, vai ter uma mudança na velocidade para conseguir entrar na órbita elíptica, e depois ele vai ter uma mudança novamente da velocidade para entrar na órbita de B, né, a órbita marciana. A primeira questão, né, o item A, na verdade, ele nos diz o seguinte: sabendo que o semi-eixo maior de uma órbita elíptica ao redor do Sol corresponde à metade de distância entre o periélio e o afélio, calcule o valor do semi-eixo maior da órbita de transferência. Considere então que a distância da Terra ao Sol seja de uma unidade astronômica e que a distância de Marte e o Sol seja de 1,5, né? 1,52, mais ou menos isso, e apresente o resultado em unidades astronômicas. Então a questão já nos diz o que tem que fazer. Então corresponde à metade da distância entre o periélio e o afélio. O semi-eixo maior, portanto, da nova órbita é só a gente analisar aqui. O periélio vai ser uma unidade astronômica, analisando a imagem, tá? Que é o semi-eixo maior da órbita do nosso planeta. E da outra órbita, né, o afélio vai ser de 1,5 unidades astronômicas. A gente vai somar 1,5 com 1, a gente vai ter 2,5. E dividindo por 2, a gente vai encontrar 1,25. Que, se a gente analisar, tem na letra E e na letra B. Tá? Aqui eu estou no gabarito mesmo da OBA, e é basicamente isso que a questão mesmo nos dá, né? O que a questão queria. Eu não vou digitar, porque é ruim de escrever bastante no computador. Então aqui a OBA já tem feito isso para nós. Mas o item B, portanto, diz o seguinte: em 1619, o alemão Johannes Kepler, tá, propôs a terceira lei de Kepler. Já tem aula sobre essas leis, que diz que o quadrado do período de uma órbita dividido pelo cubo do semi-eixo maior dessa órbita é constante para todos os corpos que orbitam o mesmo corpo central. Por exemplo, sendo T o período e S o semi-eixo maior da órbita de transferência, tem essa relação daqui, onde o T é o período da órbita da Terra, ou seja, 12 meses, e RT é a distância da Terra ao Sol, ou seja, uma unidade astronômica. Sendo assim, calcule o tempo para uma espaçonave viajar do tempo A ao B na órbita de transferência em meses. Lembre-se de que apenas a metade da elipse é percorrida e que, por isso, esse tempo corresponde à metade do período da órbita de transferência. Aqui dá umas relações para facilitar, portanto, o cálculo. Basicamente, a gente vai lidar com essa relação que a gente tem das leis de Kepler, tá? Essa relação daqui, portanto, substituir os valores, a gente faz uma manipulação algébrica simples e a gente encontra esse valor de T. A questão dá, portanto, todo esse passo a passo de como chegar. Acredito que você que está no nível 4, até no nível 3, e já fez todas as outras aulas, praticou com bastantes questões, não vai ter muito problema de fazer essa relação. Mas, caso tenha alguma dúvida, a questão dá todo passo a passo de como chegar. Mas a gente vai tirar esse 1,25 ao cubo daqui,
passar para o outro lado, fazer a raiz quadrada e a gente encontra o valor de t, que no caso é de 16,8 meses. Lembrando que para ir para outra órbita, portanto, o tempo de ir para uma órbita para outra vai ser de metade do período orbital da elipse, não vai ser todo o período da elipse, como eu já tinha explicado. Nessa imagem fica bem claro isso. Então o corpo vai sair de A e vai chegar em B sem percorrer toda a elipse. Então você teria que dividir e você chegaria no valor de 8,4 meses, que é a questão da alternativa certa, portanto é a letra E. Acho que não tem muito problema nessa questão, porque o enunciado diz tudo que tem que fazer. Tem algumas questões a seletiva, né, alguns outros materiais olímpicos, que é um pouco mais complicado. A dificuldade que eu acredito seria a manipulação algébrica no item B, e você teria que ter atenção. Você poderia, por exemplo, marcar essa letra B, esquecer que teria que dividir por 2 e daí errar uma questão por bobagem, que na OBA não pode isso. Talvez por um ponto você não vai para uma seletiva ou não ganhe uma premiação. Então tem que estar com muita atenção. Mas a questão já dizia que tinha que fazer essa divisão por 2, por isso não teria muito problema. Mas basicamente seria isso, né, o vídeo, a aula de hoje. Eu só queria mostrar essa questão e que vocês entendessem o que seria essa transferência orbital. Porque quando caiu no passado, muitas pessoas ficaram pegas e surpresas, não entenderam isso. Mas você tem que basicamente associar com isso aqui. Vai de uma órbita circular para outra órbita circular por meio de uma órbita elíptica, com o mínimo possível de consumo de propelente. Outros tipos de transferências orbitais, como a transferência orbital por órbita bielíptica, não é muito recorrente em Olimpíadas Científicas, e se cair na OBA, eu acredito que a questão vai dar o passo a passo, como foi o caso dessa questão. Mas muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.